Flexibilidade. Qualidade daquilo que se move com facilidade, de fácil manuseio. Mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. E na real, 89% das empresas sabem que é preciso mudar, mas apenas 3% mudam. Aumentar esse número é mais simples do que você pensa. É só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Através de uma interface moderna e digital, você faz toda a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, monta grupos de trabalho e promove benefícios flexíveis aos seus colaboradores. Tudo carregado de forma instantânea. E para facilitar ainda mais a sua vida, a plataforma permite que você deixe opções para seus colaboradores escolherem. Aí, uma vez como usuário, é só usar como quiser. Só precisa escolher um dos vários cartões digitais e fazer transações com agilidade e segurança. E como a Vi cobra a menor taxa dos comerciantes, seus colaboradores sempre têm muito mais vantagens. Porque se a gente é tão diferente, nosso benefício também tem que ser. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. A gestão de pessoas na sua empresa pode ser muito mais eficiente e moderna. Juntos a gente consegue. Somos a LG Lugar de Gente, uma empresa brasileira de tecnologia para a gestão de pessoas com mais de 35 anos de mercado e uma suíte completa e integrada de soluções em nuvem. Um dos nossos diferenciais é o suporte contínuo para clientes, inclusive para equipes que trabalham remotamente. Acesse lg.com.br/revolucione seu RH e prepare-se para evoluir junto com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um talk, um bate-papo, uma conversa edificante no RH Summit 2021. Meu papo agora é com uma grande convidada, líder de diversidade e inclusão para a América Latina da Oracle. Ela é responsável pela estratégia de programas de diversidade da América Latina, com foco em gênero, LGBTQ, raça e etnia, pessoas com deficiência e gerações, além de promover treinamentos e ações de conscientização sobre benefícios da diversidade. Seja muito bem-vinda, Dani Botaro. Mark, que prazer estar aqui com você, com todos, todas e todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço demais essa oportunidade. Tenho certeza que a gente vai ter um papo super bacana aqui hoje. Eu não tenho dúvida. Dani, aliás, essa é a minha primeira pergunta. Eu sempre uso seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu deveria usar seja bem-vinde ou é too much? E essa é uma pergunta muito comum, né? As pessoas... É difícil usar a linguagem inclusiva, porque existe uma diferença entre linguagem neutra e inclusiva, e essa, no caso de colocar o E, é uma linguagem inclusiva, só que muitas vezes soa muito estranho. Então, quando você fala com várias pessoas, eu uso todas, todos e todes. Quando eu estou falando com um grupo menor, eu falo todos, todas, enfim. Vai um pouco da situação, para que as coisas não fiquem muito carregadas, né? É importante usar intencionalmente a linguagem inclusiva, mas pensar nisso de uma maneira que a situação também caiba esse tipo de saudação. E acho que quando a gente está falando com um público diverso aí, que a gente não está vendo, principalmente, vale a pena a gente ser inclusivo. Antes da gente continuar, quando eu me apresentei aqui, esqueci de fazer a minha audiodescrição. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, morena, tenho cabelos lisos, compridos, pretos. Estou usando uma blusa preta e estou aqui no meu escritório com umas paredes brancas e algumas coisas que eu gosto, como a máquina de escrever que eu ganhei no Dia das Mães. É uma Olivetti? Uma Olivetti clássica. Foi o meu presente do Dia das Mães. Espero escrever um Maravilha. livro com ela. Trabalho você vai ter. Você é mãe de uma linda menininha ou de um lindo menininho? Uma menina de 8 anos, Rafaela. Caramba, 8 anos. Ô Dani, o que faz uma líder de inclusão e diversidade numa empresa? Olha, a gente só não emite boleto, mas a gente faz de tudo um pouco, Mark. É um trabalho novo, é uma profissão que ainda não se tem um escopo definido, apesar de que, se você buscar no LinkedIn hoje,
você vai ver várias vagas abertas e várias descrições, mas vai desde você organizar uns grupos de diversidade nas empresas, trazer treinamentos, facilitar sessões de aprendizagem sobre os temas de diversidade, até coaching de CEOs, C-level, influência de como os líderes podem ter posturas mais inclusivas. E também passa por revisão de benefícios, de políticas, até banheiros eu já tive que influenciar aí para que a gente tivesse banheiros sem gêneros, banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Então, é uma profissão que ainda trabalha de tudo um pouco. É interessante te ouvir, porque quando a gente pensa nas empresas como um todo, a gente lembra das maiorias minorizadas. Aí estamos falando de mulheres negras, de pessoas com deficiência, mulheres negras em cargos executivos. Pela tua experiência e até pela tua mão, pelo teu trabalho, você sente uma mudança vindo nesses anos 2020? Ou a gente está muito aquém? A mudança é lenta, o barulho é rápido, o som está cada vez mais alto dos movimentos, das demandas, não só dos grupos, né, das maiorias minorizadas, como você muito bem colocou, mas também das próprias empresas. Eu estava comentando ontem com o CEO da Oracle América Latina, e só na última semana eu tive que aprovar uns 3 ou 4 contratos de tecnologia de clientes que compraram tecnologia Oracle, mas que colocaram no contrato uma cláusula de que a Oracle respeita a diversidade, valoriza a diversidade, faz treinamento anti-discriminação. Então, os clientes já não compram produtos de empresas que não garantem que estão alinhadas com essa política. Então, cada vez mais o movimento ele vem de todos os lados, só que a gente vê que a mudança ainda é lenta. Se você olhar para os números de mulheres negras, pessoas com deficiência, você ainda vai ver muito longe enquanto elas estão representadas no mercado de trabalho. A gente falar na liderança, em posições sêniores de liderança, a gente realmente tem uma jornada gigantesca para caminhar aí, e a gente precisa acelerar realmente esse movimento, porque as pessoas não esperam mais. Não tenho dúvida. Porém, quando a gente fala da questão intergeracional, 6 gerações trabalhando juntas no mercado, então, geração silenciosa, nascida em 35 a 45, baby boomer, geração X, que é a minha, geração Y, que é a tua, geração millennial e Z, a impressão que a gente tem é que é um pouco óbvio, ou deveria ser óbvio, que essas gerações em algum momento se encontrem, mas não é. Ainda existe muito essa segregação ocupacional nas empresas, pelo que você ouve falar? Existe sim, Mark, cada vez mais todo mundo tendo que interagir, as dinâmicas mudando, então tem muitos milênios hoje liderando baby boomers, e isso também é um grande desafio, e o contrário também é um grande desafio, porque as gerações vão trazendo demandas que são diferentes. Mas quando a gente vê de maneira geral um crescimento gigante da geração Z, hoje, eu estava fazendo as análises desse ano, eu já consigo ver que a geração Z é maior do que o número de baby boomers. Então, a gente tem que fazer um trabalho para não perder os baby boomers que nós temos e para fazer uma inclusão de outras pessoas, né, aí 60, 55 mais, de volta ao mercado, porque a gente está perdendo esses profissionais que estão se reposentando, estão saindo do mercado, mas que podem contribuir muito. A gente não pode perder esse mix de competências que essas diferentes gerações trazem. Então, hoje a gente vê uma pressão grande, principalmente sobre os millennials. Você falou que eu sou millennial, mas eu sou ex-lennial. Estamos aí entre o ex, né, entre o X e os millennials. Mas eu acredito muito que o foco sobre a geração aí dos millennials, e muita gente critica isso, é porque eles vão, numericamente, representar 75% da força de trabalho disponível daqui a 4 anos. Essa é a estatística de 2025. Se eu não preparo a minha empresa para atrair esses talentos em 4 anos, como eu vou garantir que eu vou atrair os melhores talentos? Se 75% deles vão representar a força de trabalho qualificada disponível, como que eu vou garantir que a minha empresa está preparada, é atrativa
vai atrair e reter esses milênios. Então, óbvio, hoje o foco é muito grande em empresa, na geração milênio, mas a gente tem que se preocupar com o mix e também com as dinâmicas internas que fazem com que esse mix funcione, né? Não adianta só a frase lá da Verna Mars, não adianta só convidar para a festa, tem que tirar para dançar e fazer todo mundo interagir aí de uma maneira positiva. Qual é a diferença entre diversidade e inclusão na prática? E na teoria também, se você quiser dar. Eu gosto de uma frase que diz que diversidade é sobre números, e inclusão é fazer com que esses números importem. Fazer com que as pessoas tenham voz, possa contribuir com as ideias. Não adianta eu ter um grupo diverso se prevalece a ideia, o projeto, a contribuição de um grupo restrito, né? A gente precisa... Qual que é o valor da diversidade? A inovação, diferentes backgrounds, diferentes experiências, novos insights, deixar menos pontos cegos ali perdidos para que nosso produto, nosso serviço seja mais completo. Só que a inclusão, Mark, ela só funciona quando realmente você cria um espaço aberto para que essas pessoas contribuam. Vou te dar um exemplo prático. A gente fez um programa na América Latina de recrutamento às cegas para um grupo de estagiários. Então, sério, a gente não tinha nenhum pré-requisito a não ser serem estudantes, que é o pré-requisito legal de qualquer programa de estágio. E aí nós recebemos, uma diversidade gigante e fizemos 3 etapas do processo às cegas. A última etapa, as pessoas vinham até a Oracle para fazer um assessment em grupo, para a gente entender aí um último skill. E aconteceu um caso no México que um dos estudantes que foi selecionado, ele chegou com um acompanhante para fazer a dinâmica. E a gente perguntou o que tinha acontecido. E ele falou que ele era quase cego, ele tem 95% de perda de visão. Ele precisava de alguém para ajudá-lo ali na dinâmica. E aí, enfim, fizemos tudo o que a gente fez. Então, só para dizer que a gente fez um processo que garantiu diversidade. Só que quando esse menino começou, ele acabou sendo um dos aprovados, quando ele começou, esse programa tem job rotation, tem várias áreas, é um programa desafiador, porque ao mesmo tempo que os estagiários são desenvolvidos, eles são muito cobrados e tudo é muito dinâmico, ele não conseguia se encaixar, ele passou por vendas, pré-vendas, consultoria e tal, até que chegou um ponto que todo mundo falou, puxa, acho que a gente errou na seleção. E aí a gente teve uma ideia, como esse menino ele tinha 5% de visão, estava tendo muita dificuldade de se adaptar com os times, a gente tem uma gerente aqui no Brasil de marketing que também tem deficiência visual total, é cega. E aí eu falei com ela, puxa, você poderia deixar ele fazer uma rotação na sua área por um tempo para a gente entender se esse é o problema, né? Se a gente poderia ajudá-lo de alguma maneira mais efetiva. E o que aconteceu, Mark, é que ele deslanchou. Hoje ele é contratado na hora. O que acontece? Ele deu esse depoimento. Alguém que realmente entendia as necessidades que ele tinha, as adaptações que ele precisava, e alguém que não tinha dó de dar as coisas para ele fazer, alguém que realmente desafiava ele a ir além da deficiência que ele tinha. Então, esse eu acho que é um caso clássico de que não adianta você trazer diversidade se você não trabalha a empatia, a inclusão e prepara o ambiente realmente para desenvolver essas diferenças que as pessoas trazem com elas. Você chegou a assistir Creep Camp, documentário sobre inclusão? É incrível. E é justamente isso, tem um documentário na Netflix, pessoal, chamado Creep Camp, Creep, C-R-I-P, Camp de campo. E ele traz justamente uma revolução pela inclusão. São pessoas com deficiências diversas, e essas pessoas vão para Gened, que é um campo no interior de Nova York, que é, na verdade, uma colônia de férias. E lá elas discutem, e tudo isso é gravado. E esse documentário, que concorreu ao Oscar, e perdeu para um polvo, diga-se de passagem, foi produzido pelo Barack e pela Michelle Obama. Uma das discussões dessa molecada toda na época, e hoje eles têm 70 anos em média, era justamente a superproteção, que é algo que você está dizendo aqui, né, Dani? A gente, para poder realmente incluir, é você dar autonomia
para essa pessoa ser o que ela é, ou trabalhar da forma que ela trabalha. Senão, a gente está sendo capacitista. Conta então para as pessoas que estão aqui o que é ser capacitista, o que é o capacitismo nas empresas. É um ótimo ponto, Mark, porque muitas vezes, então eu penso assim, poxa, esse menino tem deficiência visual, não vou pedir para ele fazer um PowerPoint. E aí, você pode sim pedir para ele fazer um PowerPoint, pode fazer o conteúdo, e depois alguém vai lá e faz, né, dá aquela embelezada no PowerPoint com imagens, com as cores, combina tudo, mas o conteúdo, ele vai conseguir fazer. Então, se você não cria um ambiente, e aí entra o capacitismo, né? Se você toma a decisão do que a pessoa consegue ou não fazer, como você desafia essa pessoa a crescer? Aprender coisas novas, a mostrar que ela tem habilidades. Você sempre vai estar tratando ela como um coitadinho, não consegue. Tem um funcionário na Oracle que tem uma deficiência, ele fez uma série no LinkedIn agora que eu super recomendo. O Marcelo, ele fez uma série chamada Café com Leite. Como um café com leite, né, chegou numa empresa multinacional de tecnologia e faz tudo que ele faz hoje. Então, é muito legal, porque isso começa muito cedo na vida de uma pessoa que tem deficiência, né? A família, a escola, acaba que é um processo de capacitismo protetor e que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas com deficiência e primeiro a gente, nossa, que herói, né? A pessoa chegou no escritório. Gente, a gente precisa rever um pouco desses conceitos capacitistas e entender que atrás da deficiência tem uma pessoa incrível e que tem capacidades e que tem o nosso grupo, inclusive na hora que ele chama Diverse Abilities Network. Então, são habilidades que são diferentes, né? São coisas... Eu não conseguiria fazer o que essa manager que a gente tem lá, que tem deficiência visual, o que ela faz com aquele software de leitura de tela, é sério, é uma habilidade que ela tem que eu demoraria muito tempo para desenvolver. Então, capacitismo é isso, é tratar as pessoas com deficiência com preconceito, mesmo que seja com uma boa intenção, né? Ou o super-herói ou o coitadinho, que é muito essa dualidade aí, né? Olha só, eu estou perguntando aqui para os especialistas em RH, para os especialistas em diversidade, entre tantos outros temas, especialmente aqueles que trabalham nas empresas, como é que foram aqueles primeiros meses, desses 15 longos meses de pandemia? Ou seja, você já vivia um pouco de home office, você já estava trabalhando em anywhere office, como é que foram aquelas primeiras semanas de todo mundo ir para casa? E como é que está a vida de vocês da Oracle hoje? Aliás, quantos colaboradores tem na Oracle aqui no Brasil? Hoje a gente tem cerca de 2.000 colaboradores aqui no Brasil. E assim, Mark, de verdade, a pandemia acabou acelerando uma estrutura que já existia, só que a cultura não existia, né? Acho que todo mundo percebeu e se deu conta do anywhere, né? De como a gente pode trabalhar assim de casa, de como a gente pode trabalhar de qualquer lugar. E isso é muito estimulante para muita gente, né? Para muitas carreiras que têm vontade de morar em outras cidades, em outros países, inclusive. Então, tínhamos home office, mas era uma coisa assim muito pontual e não era para todas as equipes. Acho que essa avalanche da pandemia veio trazer essa aceleração, né? Do começo da pandemia, eu enxerguei basicamente olhando com um olhar de diversidade aqui, eu achei, que até escrevi um artigo sobre isso, achava que seria uma grande oportunidade para as mulheres, porque elas poderiam ter a flexibilidade que elas tanto pedem, né, nos programas, poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a gente não contava com o fechamento das escolas, com ter que dispensar talvez uma ajudante que tinha na casa. Então, a carga dos filhos, da educação, da casa, de várias coisas caiu sobre as mulheres, né? Se fosse só trabalhar de casa, talvez realmente teria sido o estopim que as mulheres precisavam para ter flexibilidade e deixar na carreira, mas a gente teve aí um efeito muito pesado sobre a carreira das mulheres. A gente sabe que vai demorar muitos anos para recuperar essa perda que a gente teve de empregos e de lentidão aí de aceleração na carreira das mulheres, por conta do fechamento das escolas e da carga social familiar que caiu sobre elas. Pois é, eu tive... Você sabe que eu sou casado com uma feminista, né? Que é a Elisa, e eu pude ver de perto
a questão da jornada múltipla da mulher. Eu não tinha dimensão do quanto a mulher era sugada por todos os afazeres. Eu podia imaginar, mas eu não tinha ideia. E como as crianças também, elas sugam as mães como um todo. Então as mães que já tinham muitas questões de trabalhar, de se preocupar, agora dentro de casa, pelo contrário, não conseguem fazer o que tem que fazer, porque além de tudo que já faziam, ainda precisam dar aula, e além de tudo que já faziam, ainda são obrigadas a colocar um filho na frente da tela muitas vezes. E a gente sabe que em muitas casas nem tela existe. Você escutou um pouco isso? Talvez, claro, não deva ser a realidade da Oracle, e que bom, mas de maneira geral, de mulheres que tiveram de se anular ou que tiveram muitas dificuldades quando a gente fala de mundo do trabalho e de educação como um todo, perdas mesmo de postos de trabalho, na tua visão e pelo teu conhecimento por aí? Essa matemática é simples, né, Mark? No Brasil, uma mulher ganha 25% a menos que um homem. Então, imagina a decisão lá, você, Elisa, imagina que os dois tivessem um trabalho e ela provavelmente ganharia menos que você, porque essa é a lei natural das coisas ainda. E aí vocês têm que tomar uma decisão financeira. Olha, um de nós vai ter que cuidar das crianças, porque a escola está fechada por tempo indeterminado, não tem o que fazer. Vamos fazer uma decisão que seja matematicamente boa para a família. Então, quem ganha menos provavelmente vai abrir mão da carreira aí, e fazer esse trabalho. Então, a gente sim viu muitas mulheres. E outra, mulheres trabalham em muitos postos que foram afetados, né? A gente fala de serviços, eventos, restaurantes, lojas, enfim, todo tipo de negócio que muitas mulheres estavam empregadas e que sofreram muito com a pandemia. Então, realmente, o impacto é avassalador, já tem até um nome para isso, né? A recession. É uma recessão que afeta especificamente as mulheres. Não sabia. Hoje eu fiz uma entrevista que deve entrar aqui no RH Summit, como muitas entraram, e num desses bate-papos, eu falei sobre Forto. Forto. Sabe o que significa Forto, Dani Botaro? Nunca ouvi falar. Fear of returning to office, ou o medo de voltar para o escritório. Na tua visão, esse Anywhere Office, esse mundo que a gente está vivendo, lembrando que a gente tem uma situação de privilégio, você aí, eu aqui, e muitos brasileiros, mas tem um Brasil muito desigual, que não tem essa sorte, ou enfim, como você quiser chamar, essa condição. Você acredita num retorno como para os escritórios? Uma terceira via, ou seja, indo um pouco e voltando um pouco, dias alternados, ou realmente nos anos 2020 o mundo se encaminha para o Anywhere Office? Eu acredito no modelo híbrido, acho que isso tem sido muito discutido. Eu não sei quantas empresas estão pensando em criar estrutura para esse modelo híbrido dar certo. Outro dia eu estava fazendo umas pesquisas sobre facilities, né, para o escritório do futuro, e pensando uma empresa, uma startup que já desenhou todo um aplicativo para você saber, por exemplo, então tá, eu fui, por exemplo, não bato ponto na Oracle. Então eu vou e sento em qualquer lugar, porque não tem mesa mais fixa, então as mesas são flex. E aí, só que assim, eu sento lá no segundo andar e alguém lá do quarto quer falar comigo e não sabe onde eu tô, se eu tô ou não no escritório, porque não vai ter um dia fixo que eu vou voltar para o escritório. Então eu vou lá e clico nesse aplicativo interno e a pessoa entra lá no aplicativo e vê, hoje a Dani veio e ela está sentada na mesa tal no segundo andar. Eu achei isso máximo, porque realmente eu não vou controlar que dia que eu vou. Talvez a minha chefe não vai falar se tem que vir segunda, terça, quarta, ou quinta, ou segunda, ou sei lá. Eu faço a minha agenda de acordo com as coisas que eu tenho, com as reuniões que eu tenho. Então, eu acho que a gente vai ainda evoluir. Esse modelo híbrido ele ainda está muito nebuloso e ele ainda precisa de muita tecnologia e muitas soluções para fazer com que ele dê certo, porque você já imaginou, eu tenho um time de 5 pessoas e aí vão 3. Como é que a gente vai fazer a reunião? A gente não vai fazer. Precisa ter uma sala para fazer reunião com as pessoas que não estão. E se todos os times precisarem de uma sala de reunião porque 2 pessoas do time não vieram, imagina como é que vai ser essa logística no escritório. Então, ao mesmo tempo, parte dos times vão voltar, parte não. Então, ainda é muito pouco entendível até que ponto as coisas vão.
mas eu vejo sim, pelo menos uns 30% das pessoas não voltando para nunca mais. Mas eu queria saber de você, o que vem por aí no mundo do trabalho? Você tem uma carreira híbrida, você cuida de pessoas, também de tecnologia, você é mãe, você é esposa, enfim, você tem quando eu falo de uma carreira híbrida, muitas skills numa Dani Bottaro só. Como é que você vê o futuro do trabalho daqui para frente? Sabe que eu discuto muito isso com a minha filha, né, Mark? Você tem filhos, sabe? Eles querem ser 3, 4 coisas no mesmo dia, assim. Ah, quando eu crescer, eu vou trabalhar com isso. E eles vão poder fazer isso. Eu acredito muito de verdade que a pessoa. Olha, quem utiliza aí carros de aplicativos e já conversou com os motoristas, já teve experiências das mais diversas de pessoas que têm outras profissões, outras ocupações e que aí fazem um extra ou realmente querem ter uma experiência diferente dirigindo o carro. Então, de verdade, apesar de Oracle significar oráculo, a gente não tem aí a resposta para tudo. A gente tem, sim, muitas indicações do que a gente precisa adaptar nos escritórios que a gente tem hoje. Por quê? Uma empresa de tecnologia depende da inovação para tudo. E a inovação está no quê? Na criatividade, na interação, na discussão de ideias, na colaboração, no intraempreendedorismo. Isso tudo não acontece online, né, Mark? Quantos projetos você nasce a ideia ali no corredor, no café, naquela sala de reunião mais com uma estrutura que te promove mais essa colaboração de design thinking e tal. Então, a gente sim acredita que os escritórios vão ser lugares de criação e de discussão de novos projetos. E que o trabalho em si, ele pode ficar para o home office. E pode ser uma coisa, então tá, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que desenvolver uma parte de um aplicativo. Mas toda essa parte criativa, essa parte de solucionar problemas, de pensar, a gente está com um desafio aqui no cliente tal, isso tudo vai ser de maneira colaborativa, mas não na estrutura que a gente tem hoje de escritório, que é cada um ali no seu quadradinho, né? Vai ser uma mudança bem radical. A Oracle já mudou o headquarter dela para o Texas e acabou de comprar um novo centro, onde vai desenvolver um novo centro de escritórios em Nashville, e vem muito com essa proposta de criar espaços que proporcionem essa criatividade e essa resolução de problemas e desafios aí. Então, eu vejo que o futuro ele vai ser os escritórios cada vez mais, e eu não estou falando de puff colorido ou de bermuda, vai muito além disso, vai ser um ambiente que realmente você pode, puxa, eu estou trabalhando aqui no meu time, mas eu puxo a minha mesa porque ela é móvel e vou trabalhar com outro time ali no outro projeto, sabe? Eu acredito muito nessa flexibilidade, não vai ser aquela coisa mais estruturada, mas sim um escritório móvel, que você pode aumentar a sala, reduzir a sala, aumentar o grupo, eu acredito muito nisso. Dani Bottaro, brigadíssimo pela tua participação aqui. Quero lembrar a todas e todos e todas que você é líder de diversidade e inclusão para a América Latina na Oracle, responsável pela estratégia, programas de diversidade da América Latina com foco em gênero, LGBTQ, raça e etnia, pessoas com deficiência e gerações. É muito trabalho. Obrigadíssimo, viu, Dani? Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia conversar com você. Adoro estar aqui com o pessoal do RH Summit. E quem quiser bater mais papo sobre isso, se conectar, compartilhar coisas sobre o tema, é só me adicionar lá no LinkedIn, Daniele Bottaro. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Eu já adicionei. Você está no RH Summit 2021. Até a próxima.